antes de tudo a gente quer conhecer o Vitor, né? Quem é o Vitor? Conta um pouquinho de você, da sua história com o cinema. Ministro do Meio Ambiente, cadê você? A minha casa vai alagar 2 vezes por ano? Eu vou até É pergunta difícil, né? Sempre é difícil falar um pouco de Um pouquinho de si, né? Bem, a minha história com o cinema, ela começa na adolescência e de um jeito um pouco curioso, assim, porque eu não venho de uma família cinéfila ou com algum tipo de educação artística especial, assim, uma família do subúrbio do Rio, que é uma região do Rio mais periférica, né? A gente não usa o termo tanto periferia no Rio, mas comumente chama de subúrbio. Então é um universo que o trabalho com cinema não era um trabalho presente, assim, no imaginário desse universo, assim, que eu nasci, que eu cresci. E a minha relação com o cinema era uma relação normal de uma família que assiste filmes na locadora, assiste filme na televisão e assiste novela, né? Então, ao mesmo tempo com experiências ritualísticas, né? Assim, vamos todo mundo sentar junto pra ver a novela, vamos sentar junto esse fim de semana pra ver o filme. Então tem um pouco desse ritual cotidiano, assim, né, de cinema. Eu tenho pessoas que são da minha convivência que, quando elas dizem sim, elas vão lá perto do 17 na urna, elas estão dizendo que a minha vida não é possível, que a minha vida não é viável e que a minha vida vale menos. Muito bom conhecer você um pouquinho, né, de onde vem o Vitor. Mas vamos falar do seu filme que, né, foi passado agora, né, que está aqui na nossa cabeça. Conta um pouquinho dele, por que, né, você trouxe essa narrativa, conta da narrativa e do porquê que ela veio, né, à tona nesse momento. O meu filme ele começou a ser filmado nas eleições de 2018, né, um pouco antes das eleições de 2018. O que mexia mais comigo no momento de 2018, mais do que a discussão macropolítica, digamos assim, ou a discussão eleitoral, era entender o que estava acontecendo dentro do tecido afetivo das relações humanas, assim, sabe? De um lado, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que não tratasse um retrato individual de alguém, eu queria de alguma maneira refletir que era um processo coletivo, queria trazer mais vozes, mas ao mesmo tempo eu tinha a sensação de que eu queria fazer um gesto, propor um movimento para um lugar que o documentário de escuta, que era o que eu queria, né, que era trazer os relatos dessas dores dessas pessoas, não ia conseguir chegar. Então eu passei um ano no debate entre o documentário e a ficção. Curiosidade, assim, saber por que isso, né? Você deu voz a quê e por quê? Ao que você está dando voz quando você está fazendo essa narrativa, essa escolha de narrativa? Existe um processo que, de alguma maneira, reflete esse momento que o país passa e de outro alimenta o momento que a gente vive. Então, entendendo que existe essa convivência de amor e dor e esse tecido todo fraturado, em primeiro lugar, esse filme é um pouco um gesto de tentar usar o cinema para criar uma ponte para algum outro lugar. Assim, mais cedo no debate eu falei que eu vi esse filme como uma carta. Assim, esse filme era uma carta para as pessoas que os personagens do filme, e eu de alguma maneira também me incluindo nisso, assim, uma carta que poderia ou não ser enviada para um interlocutor que está nesse lugar do amor e da dor e um lugar em que o diálogo não foi mais possível, né? Então, o filme, ele tenta, acho que, refletir essa possibilidade, assim, do cinema. Ele é movido por esse gesto e, por outro, também tentar dar voz para essa própria contradição entre o amor e a dor, sabe? Dar voz a esse complexo das coisas. Quer dizer, a gente tem esse atravessamento entre relações humanas em que as pessoas são diferentes e às vezes elas podem defender coisas que parecem uma agressão à sua própria existência e ao mesmo tempo elas se amam e não enxergam isso desse jeito. Quer dizer, esse lugar complexo e contraditório do humano, assim, sabe? E eu acho que o cinema tem uma força particular de capturar isso, sabe? De capturar esse lugar complexo e colocar o dedo na ferida desse lugar, sabe? Colocar o dedo na ferida desse lugar contraditório
e que as coisas coabitam e elas são mais difíceis de resumir, sabe? Então, eu acho que o filme tenta dar um pouco voz a essas duas coisas, assim. Aquilo tudo já estava ali dentro, todo esse preconceito, né, já existia. A coisa foi crescendo até um momento que eu falei assim, não, peraí. Assim, a gente não está nem mais discutindo política, a gente está discutindo aqui outras questões, né? Se hoje a gente ainda luta para conseguir ultrapassar esses conflitos lá do passado, eu diria que daqui a 30 anos, talvez a gente ainda esteja lutando pode ser de várias formas, mas a gente ainda esteja lutando para ressignificar ou disputando o sentido dos conflitos que a gente está vivendo hoje. Nossa, uau! Legal demais te ouvir, Vitor. Muito Obrigado. bom. Bom, agradeço demais a sua presença, foi super especial mesmo, assim, é muito bom a gente conseguir ver o filme e depois ter esse momento, né, ouvindo quem é o Vitor, qual que é a sua visão, o que você está trazendo para o mundo, né, então, muito obrigada. Obrigadão, eu que agradeço. Valeu, obrigado. querido. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, a gente vai se ver mais.